tal um pequeno poema? O que vocês acham? Se eu recitasse um pequeno poema para vocês? Não tão pequeno, na verdade, mas um poema. Todos os dias eu tenho que sair da minha casa para buscar o pão para me alimentar. Mais um dia em que eu não vou dormir para ter tempo de entregar tudo que tenho a laborar. Todo dia eu tenho que provar para mim mesmo, fronte ao espelho, de que não sou um fracasso e que não vou me matar de tanto trabalhar, para que meu filho olhe para mim e não desvie o olhar. Os fantasmas de outro dia que sorriram para mim são o linear da minha insanidade. E eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular. Eu vou pular a parte em que essa depressão cresce raízes nos meus pés e me limita a visão. Ó, meu amigo, eu já morri. Talvez o Pai possa um dia ressuscitar o que já fui para ti, mas eu vou esperar a resposta da religião. Eu só quero deitar e morrer. Eu só quero esperar o dia amanhecer. Tanta treva no meio-dia que resisto, já não aguento mais. As trevas do meio-dia, a solidão na multidão, o desespero, a agonia. Não dão trégua então. Agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar. Trabalhar cansado e foda-se tudo que esse corpo fraco pede pra mim. A esperança tem que vencer, a constância deve prevalecer. Motivação pra casa do caralho eu te mando então, porque não posso mais contar com o tempo que já não tenho. Eu estou comprando hoje mais um livro que me ensine a viver, que me indique o caminho. Tá tudo errado e tudo existe para errar. Talvez um dia essa engrenagem enferrujada possa voltar a girar com sentido e para a direção, para o caminho da luz, das virtudes e da emoção de sentir o cheiro de Deus, de sentir que não vivo como um ateu, de sentir algo que não seja dor, se bem que sentir nesse momento já é algo tão bom, Senhor. Eu já não vivo, eu só existo. Por favor, me ajude, Senhor. Isso foi um poema que eu escrevi em 2021, que foi a época mais depressiva que eu enfrentei na minha vida. Tava ganhando pouco no empreendimento que eu investi minhas fichas, o meu tempo. Tinha recém largado, abandonado o direito, e portanto estava sem um emprego formal, estava trabalhando nessa causa própria aí. Mas chegou uma determinada hora que não estava dando vazão. Minha esposa estava grávida do meu segundo filho e eu estava numa merda existencial absurda. Por quê? Porque eu, sobre todas as coisas que estavam dando errado naquela época, eu me sentia eu me sentia um homem inútil. Eu me sentia inútil, assim, sabe? Que não estava dando vazão aos meus deveres, minhas responsabilidades, sabe? E o que pega quando tu tá num estado depressivo, cara, é que
A tua mente, o teu racional, ele entende, sabe o que tu tem que fazer, mas o teu corpo, ele não acompanha o teu raciocínio, né? E tu te percebe como prisioneiro do teu próprio corpo, porque, de novo, a tua mente, ela quer que tu faça algo e o teu corpo não permite que esse algo seja feito, sabe? Então isso gera esse sentimento de doença psicótica mesmo, né, cara? Porque é isso, é como se a tua mente quisesse voar e o teu corpo fosse uma gaiola, tá entendendo? A gente precisa cuidar do nosso corpo, cara, para que o nosso corpo ele não seja essa prisão, tá entendendo? Porque se a gente dorme mal, se a gente come mal, né? Como que teu corpo ele vai dar vazão de cumprir com as tuas obrigações que normalmente são difíceis de se cumprir, né, cara? Exigem esforço, exigem força, né, cara? Então, corpo fraco, um corpo fraco não tem como dar vazão a uma mente forte, tu tá entendendo? E então a coisa ela precisa se estabelecer a partir da base de uma pirâmide, tá entendendo? E a base do bom funcionamento humano é o corpo, né, cara? Ai, ai. É o corpo. Ai. E então a gente precisa promover determinadas revoluções para o nosso corpo para chacoalhar o nosso organismo, né? De forma que ele entenda que a gente não é tão frágil quanto o nosso subconsciente às vezes ele pode querer nos convencer, né? Porque aquilo, né, cara? Se a voz do teu subconsciente todo dia informa que tu é um fracassado, velho, o teu cérebro ele passa a acreditar nisso, que tu é um fracasso, né? E o teu cérebro ele entra num conflito entre os teus sonhos, entre as tuas virtudes, entre aquilo que tu é bom versus essa informação frustrante que o teu corpo ele propaga de que tu é um fracassado, né? E a forma mais efetiva que a gente tem para combater essa voz subconsciente é promovendo notórias vitórias do teu corpo sobre a tua mente, né? Que comprovem que teu corpo é forte, né, cara? Então, é o clássico, aquilo que a gente sempre ouve, né? Do tipo, antes de querer mudar o mundo, antes de querer consertar os problemas do mundo, conserta os problemas da tua casa. Arruma tua cama, lava tua louça. Promove essas constantes e pequenas vitórias no teu ambiente, né? Para que o teu ambiente comunique paz, né? Uma louça lavada, um quarto arrumado, através do serviço que os teus braços promovem, um serviço braçal mesmo, né, cara? Impactam no ambiente, né? E um visual, um ambiente que seja visualmente organizado, transmite organização para dentro da tua cabeça também, né, cara? E transmite uma efetividade do teu trabalho prático, sabe? Então, a pior coisa na depressão
é justamente quando tu se larga num ambiente bagunçado, quando tu te larga numa rotina bagunçada e, e isso faz parte de toda aquela sensação de fracasso que tu sente a respeito da vida, né, cara? Da mesma forma, quando tu promove atividades que fazem o teu corpo doer, isso necessariamente vai implicar num ganho de força para tua mente também, né, cara? Porque quando tu constrói alguns músculos levantando coisas pesadas, o teu corpo naturalmente ele vai enviar um hormônio ali, não sei qual é o termo correto, mas vai ativar os teus neurotransmissores para uma sensação de prazer, né? É o lance da endorfina, quando tu vai lá, cumpre uma série de exercícios e com sucesso, né? Quando vem aquele relaxamento após o exercício cumprido, né? Esse relaxamento ele vem com essa sensação de bem-estar, né, cara? O que eu atribuiria a isso, né? É uma sensação de vitória do teu corpo que se prova forte, né? E da mesma forma, tu te olhar no espelho todos os dias, escovar teus dentes, tomar um banho, colocar uma roupa decente, te perfumar. Isso faz com que o teu corpo, a tua matéria seja positivamente impactado, né? E tu perceba que tu pode não ser o homem mais bonito do mundo, nem o mais uh, nem a presença mais agradável para os outros se terem, mas quando tu promove uma melhora nesse teu aspecto físico, né, cara, tu chega numa versão melhor de ti mesmo, né? O que traz o que comunica positivamente pro teu cérebro também de que independentemente da tua circunstância de vida, cara, tu pode gostar de ser quem tu é e tu pode gostar de viver a vida que tu vive, né? Mas para isso tu precisa promover trégua, uma trégua contigo mesmo, uma trégua com o teu passado e uma trégua com o teu futuro, né? Para que tu possa estar plenamente presente no hoje, a gente precisa hoje entender que o nosso passado já passou, nossa infância já se foi, cara. Pode ser que tu tenha deixado um relacionamento e isso tenha te machucado muito. Pode ser que tu tenha perdido um ente querido. Pode ser que tu tenha perdido um emprego, um amigo. Pode ser que tu tenha avançado para uma circunstância de vida que tu determina como pior do que aquela circunstância que tu viveu no passado. É preciso aceitar, cara, que o passado ele já passou, que as pessoas elas se vão e que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode fazer com o nosso estado presente para que a nossa história ela seja boa, nossa história de vida, para que nós sejamos bons protagonistas da nossa própria vida. Então é preciso deixar o passado aonde ele está, nesse estado que não mais faz parte do teu presente, ou tão somente vai fazer parte do teu presente como uma boa memória que tu tem hoje, sabe? Uma boa memória que te faça lembrar quem tu é, que te faça lembrar teus valores, sabe? E é preciso fazer as pazes com o futuro, porque o futuro não existe, cara. O futuro é uma hipótese. O futuro é uma projeção que tu faz hoje, sabe? Então, o melhor que tu tem a fazer pro teu futuro é estabelecer um plano de vida. Aonde que tu quer chegar, cara? Porque para tu chegar nesse ponto, tu precisa fazer alguma coisa hoje, sabe? Para tu subir o topo da montanha, tu
precisa subir uma pedra hoje, e outra amanhã, outra, enfim, né? Precisa construir um caminho, uma jornada para alcançar seus objetivos, né? E o futuro, ele é feito com aquilo que a gente faz hoje, ou seja, tu precisa estar mais presente, cara. Tu não pode ficar se projetando nem pro passado, nem pro futuro. Tu precisa botar os pés no chão, te olhar no espelho, sentir que é aqui que tu tá inserido, meu galo. É no hoje. Tu é uma criatura do momento. Você tá entendendo? E assim a gente consegue gerar determinação e motivação, um motivo claro para que hoje a gente faça o melhor que a gente pode fazer. Tá entendendo? O melhor que a gente pode fazer, cara. Ser o melhor que a gente pode ser. E para que a gente seja o melhor que a gente pode ser, é preciso concentração. Tá entendendo? Esse é a melhor qualidade que a gente pode ter para que a gente esteja inserido no presente. A gente ter atenção. Nosso cérebro, ele é evoluído, né? Ele evolui para estar num ambiente controlado e confortável, né? Então, se tu não promove um plano de vida e tu não presta atenção em cada passo desse plano de vida, se tu vive distraído, cara, tu vive simplesmente num estado de sobrevivência. E viver sob um constante estado de sobrevivência é péssimo, não só para tua saúde mental, mas é péssimo também para os teus relacionamentos. Quando a única coisa que eu vivo é para eu sobreviver, para eu estar num constante bem-estar, eu vou reagir mal com qualquer pessoa que ameace esse meu estado de bem-estar, sabe? Eu vou reagir mal quando minha esposa ou minha mãe, sei lá, pedir para eu fazer alguma tarefa que seja difícil, que seja chata, né? Eu vou brigar com esse ente querido. Por quê? Porque eu tô distraído, cara. Eu tô vivendo num estado de constante sobrevivência, de constante luta pro conforto. Agora, quando eu paro para prestar atenção naquilo que eu preciso fazer, eu não vou mais ser aquele funcionário que no trabalho tá sempre fugindo do trabalho, das tarefas, da responsabilidade, sabe? Sabe aquele cara do Alt Tab, que tá na frente do computador, assistindo um vídeo no YouTube, nada a ver com o trabalho, e quando o chefe aparece, Alt Tab pra tela do trabalho. A gente não pode ser um homem de Alt Tab, tá entendendo? Não, cara, a gente precisa tomar decisões duras para com nós mesmos, ou seja, a gente tem que querer sofrer a dor de trabalhar, de fazer uma tarefa da melhor forma possível. Então, eu preciso sair desse estado de distração e pensar, não, cara, eu vou ser o melhor funcionário que eu posso ser. Eu vou ser o melhor filho que eu posso ser. Eu vou ser o melhor marido que eu posso ser. Eu vou ser o melhor amigo que eu posso ser. Então, para isso, eu preciso estar aqui presente, eu preciso estar escutando as demandas das pessoas que convivem comigo. Eu preciso ser útil, porque isso faz com que eu seja um bom protagonista, né? Pensem bem aí nos filmes que vocês assistem, nos livros que vocês leem. O protagonista não é sempre aquele cara que utiliza os seus poderes para ajudar os outros. E não é justamente por isso que a gente ama esses protagonistas. Portanto, a gente precisa atribuir esse senso de protagonismo na nossa própria vida e utilizar o nosso poder
para ajudar os outros, porque no fim das contas vai fazer com que nós sejamos melhores, mais amáveis. Isso vai possibilitar que eu ame quem eu sou e eu ame a vida que eu vivo. Por quê? Porque a minha presença faz uma diferença positiva, sabe? E eu comunico isso pro meu subconsciente, e o meu subconsciente ele vai parar de ficar inflando que eu sou um cara fraco, que eu sou um fracasso, e ele vai começar a inflar que eu sou forte, que eu sou foda, que eu sou bom, tu tá entendendo? Então é preciso domar o nosso ego para uma coisa positiva, sabe? É preciso estar atento e presente para que nós sejamos o melhor que podemos ser, para que eu seja o melhor protagonista que eu posso ser dessa minha vida tão pacata e simples, de circunstâncias tão comuns, mas ainda assim, a minha história pacata e comum de vida vai ser uma história interessante, vai ser uma história profunda, cheia de sentido. E é isso, cara. Quando a nossa vida ela faz sentido, a depressão ela perde espaço. Para isso, a gente precisa de ajuda. E foi esse o título que eu dei para esse poema que eu recitei para vocês. Ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, cara. Ninguém faz nada sozinho. Solidão é uma doença. A solidão é uma doença como qualquer outra. E como qualquer outra doença, ela precisa de tratamento. E como qualquer tratamento que a gente recebe para qualquer outra doença, a gente precisa do auxílio de outros seres humanos. Nem que seja o auxílio do atendente da farmácia que vai te dar ali a aspirina, nem que seja o auxílio de um amigo que troque uma ideia franca com a gente, nem que seja um conselho de um pai ou de um cara aleatório no YouTube. Todo mundo precisa de ajuda, cara. Então, a autossuficiência é uma esquizofrenia, é uma masturbação mental que simplesmente não existe. O homem ele é um bicho social que precisa estar em sociedade, tá entendendo? Então a cura para tua doença, ela necessariamente vai estar aplicada a tu firmar bons relacionamentos com essas pessoas que existem e que vão te ajudar, cara. Tá bom? O ano tá só começando e tu pode ser bem mais do que é. Tu precisa terminar esse ano amando a tua vida, amando a ti mesmo.